Vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. O texto que nós iremos continuar hoje, a exposição. Deixei essa parte específica separada, porque é um texto difícil. Mas deve, ser entendida dentro do contexto do qual nós temos tratado sobre a maneira como nós devemos responder a todos aqueles que nos pediam a razão da nossa esperança. Estamos sendo preparados, então bem-aventurados aqueles que sofrem por conta da justiça. Então, quando chega a partir do verso 18, o apóstolo Pedro ele vai apresentar Cristo, usar o exemplo da geração de Noé como a força motivadora para que nós possamos perseverar e permanecer firmes na fé que há em Cristo, em meio às adversidades, às injustiças praticadas pelos homens contra o povo de Deus. 18 a 22, assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, estar à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós temos a plena consciência, Senhor, da extrema dificuldade desse texto. Mas também temos a plena consciência de que Teu Santo Espírito, que habita em nós, o Teu povo, é aquele que nos capacita, que nos ilumina, que nos ensina a Tua palavra, a Tua verdade. Por isso suplicamos ao Senhor o Teu auxílio, a Tua ajuda nesta noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos seja favorável e nos abençoe com a Tua palavra, não apenas nos dando o entendimento correto, Senhor, dessa passagem, não apenas nos dando o conhecimento correto dessa passagem, Senhor, mas acima de tudo, Senhor, nos dando a graça e a capacidade de poder viver à luz dela. Pois para isto ela está escrita, para isto ela foi registrada, é para servir de motivação, de exemplo, de uma fonte de ânimo para que nós, apesar das aflições e dificuldades, e tribulações e perseguição e injustiça por parte dos ímpios, possamos, ao Senhor, permanecer firmes. Porque o capitão da nossa salvação, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu. Porque homens piedosos da antiguidade também padeceram, sofreram por causa da justiça, foram desprezados, rejeitados, ignorados. Mas que o Senhor os honrou, Senhor, os sustentou, os abençoou, Senhor, salvando-os, guardando-os e protegendo dessa geração corrompida e má.
Abençoe, Senhor Deus, o teu povo nesta noite. Nos conduz, acima de tudo, em fidelidade a ti. Humildemente, Senhor, eu oro, te peço, consciente da nossa completa dependência tua. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título do sermão: Motivados pela obra consumada de Cristo. Motivados pela obra consumada de Cristo. Inicio fazendo uma pergunta: o que te motiva a permanecer firme em meio às tribulações e injustiças causadas pelos homens? O que é que te motiva? Qual é a fonte da tua motivação? Qual é a razão da tua esperança? O que é que te dá ânimo? O que é que te dá força? O que é que te mantém firme na caminhada cristã, apesar das muitas adversidades causadas pelos homens ímpios para conosco? A vida cristã é cheia de momentos de aflições, e a principal causa delas é a injustiça causada pelos ímpios por causa da nossa fé. Em tais circunstâncias, onde nossos olhos devem estar para que, apesar das injustiças, possamos desfrutar de consolo, encontrar forças e ânimo para permanecermos dando razão da nossa esperança? Onde que nossos olhos devem estar? Para quem devemos olhar? Onde ou em quem nossa fé deve repousar? Onde desfrutar de consolo? Onde encontrar força e ânimo no meio da tribulação? Irmãos, depois que Pedro mostra que quem nós somos, bem-aventurados, ou sofremos por causa da justiça, depois ele apresenta o antídoto para não ter medo dos homens, é o temor a Cristo. O dever de estarmos preparados para responder qual a razão da nossa esperança e a maneira de fazermos isso, tendo consciência de que o sofrimento faz parte dos desígnios e vontade de Deus para a vida do crente. Pedro, então, agora apresenta ou aponta para a obra consumada de Cristo em todo o seu sofrimento e triunfo, para servir de exemplo e incentivo, a fim de permanecermos firmes em meio às injustiças impostas pelos homens. Então é isso que o versículo 18 a 22 apresenta. Pedro apresenta exatamente isso. Ele vai destacar, depois que ele vem discorrendo de todo aquele assunto que nós vemos tratando já, né? Como então proceder diante das injustiças causadas pelos homens por conta da justiça que nós vivemos, a piedade em Cristo, a fé em Cristo Jesus. Então, depois dele discorrer quem nós somos, bem-aventurados, como nós devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança, como fazer isso de maneira mansa, humilde e reverente, com boa consciência, para que fique envergonhado aquele que nos pede a razão da esperança, com a consciência de que tal sofrimento também faz parte do plano maior de Deus para a vida do crente, que é a vontade dele, a vontade providencial dele. Então, agora, no versículo 18 a 22, ele vai apresentar Cristo como um exemplo, como um modelo de alguém que, por conta da justiça, sofreu e morreu, mas que, no final, triunfou sobre todos os seus inimigos. Saiu vitorioso. Então ele apresenta e aponta para a obra consumada de Cristo como sendo a causa motivadora, incentivadora para que nós, como cristãos que somos servos dele, possamos permanecer firmes em meio às adversidades que nós sofremos enquanto é nossa vida. Então, em primeiro lugar, irmãos, Pedro apresenta essencialmente a morte de Cristo como exemplo e incentivo para os cristãos que sofrem por causa da justiça, versículo 18. Diz então: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, esse verso 18 deve ser entendido à luz do verso 17. No verso 17, Pedro leva em consideração a vontade providencial de Deus no sofrimento do crente. Agora, no verso 18, pela expressão, pois também, seguida pela referência da morte de Cristo,
Ele está dizendo que a morte de Cristo pelos nossos pecados também foi fruto da vontade providencial de Deus, cujo propósito a ser alcançado resultou em algo bom. Resultou em quê? A morte de Cristo? Para vos conduzir-vos a Deus. Para vos conduzir-vos a Deus. A morte de Cristo fazia ou estava dentro da vontade providencial de Deus a fim de alcançar algo bom. E esse algo bom que Pedro destaca aqui é que a morte de Cristo foi providencial para nos conduzir a Deus. Ele ainda destaca, irmão, que aquele que morreu pelos nossos pecados é justo. Ele qualifica aquele que morreu por nós, Cristo Jesus. Ele o chama de justo, o qual morreu segundo a vontade de Deus pelos injustos. Pedro faz isso, irmãos, para contrastar entre o que ele é e o que nós somos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: se ele, sendo justo, morreu pelos injustos para os conduzir a Deus, então por que nós que fomos os beneficiados não podemos permanecer firmes na prática da justiça, ainda que sofrendo, para trazer glória e honra àquele que nos amou a tal ponto que deu sua vida para nos salvar? Se ele, que é justo, fez isso pelos injustos que somos nós, por que então agora nós, que fomos os beneficiados desse sofrimento e morte de Cristo, não permanecemos firmes para trazer glória àquele que por amor se entregou por nós? Em outras palavras, será que Cristo, que é aquele que morreu para vos salvar, não merece a sua fidelidade, ainda que em meio às muitas injustiças? É isso que ele está dizendo aqui. Será que Cristo, que é aquele que morreu para vocês, por vocês, para vos salvar, para vos conduzir a Deus, não é merecedor da sua fidelidade? Ainda que você esteja sofrendo por conta disso? E a resposta retórica e óbvia é exatamente essa. Sim, ele é merecedor da nossa fidelidade, da prática da justiça, da piedade e da obediência a ele. Porque, afinal de contas, só somos filhos de Deus porque o Filho de Deus se fez filho de homens e, na condição de filho do homem, assumiu nosso pecado e morreu debaixo da ira de Deus. Será que este Cristo, que sofreu e que morreu debaixo do juízo de Deus, não é digno, não é merecedor da nossa fidelidade, apesar ou ainda que em meio às muitas injustiças? A resposta deve ser clara, óbvia e direta, sem rodeios. Claro, ele é merecedor. Será que nós estamos vivendo ou procedendo de maneira que reflita que, de fato, aquele que nós temos como nosso Salvador, de fato é merecedor da nossa fidelidade? Ou em cada tensão e oportunidade, para que nós não decepcionemos os homens, porque tememos mais aos homens do que a Deus muitas vezes, tem sido a maneira como nós temos procedido em nossa caminhada? Em outras palavras, todas as vezes que a vontade de Deus e a vontade dos homens entram em conflito, a gente às vezes se opta primeiramente, principalmente, para fazer a vontade dos homens e não a Deus. E a razão disso é porque nós muitas vezes tememos mais aos homens do que ao próprio Deus. Mas vos pergunto, será que aquele que morreu por você não é digno da sua fidelidade? Não merece a sua fidelidade? O texto continua então: morto sim na carne,
mas vivificado no Espírito. A ideia aqui, irmãos, é aquela que foi destacada anteriormente no sermão. O sofrimento e morte de Cristo causado pelas injustiças dos homens foi de caráter físico e temporal. Ele foi morto? Sim, na carne, no corpo. Padeceu, sofreu, sentiu dor e morreu. Mas vivificado em espírito. Em outras palavras, o que os homens fizeram a ele não alterou ou não mudou a realidade da eternidade em relação à sua vida. Então esse é o ponto. O sofrimento e morte de Cristo causado pelas injustiças dos homens foi simplesmente de caráter físico e temporal. Não mudou a realidade da eternidade. Embora tenha sofrido e morrido por causa da justiça, o mal que lhe foi feito não alterou seu estado eterno de bem. Portanto, irmãos, o que Pedro está dizendo nesse verso 18, é que assim como a vontade providencial de Deus quis que Cristo padecesse, com vista ao fim bom e eterno, assim também nós, quando padecendo por causa da justiça, devemos permanecer em fidelidade e olhar para Cristo como fonte de incentivo e esperança em meio às injustiças recebidas. Ou seja, Pedro aponta a morte de Cristo como sendo a vontade de Deus e o maior exemplo de sofrimento que serve de incentivo para que o crente permaneça fiel em meio às injustiças sofridas por causa da sua fidelidade ao Senhor. Ele é o modelo, ele é o exemplo, e é o que ele fez, e é o que ele é e fez, que serve para nós crentes como combustível de ânimo, de esperança, de perseverança, de força em meio às injustiças que nós sofremos, assim como ele sofreu. Meu irmão e minha irmã, tenha consciência que os sofrimentos que porventura você passa por causa da justiça e fidelidade ao Senhor não chega nem de perto do sofrimento que Jesus passou por você. Não chega nem de perto. Tenha consciência disso. Você sofre? Sofre. Podemos sofrer por conta da justiça e fidelidade ao Senhor? Podemos. E isso muitas vezes vai ser a causa do porquê pessoas irão ser injustas conosco. Fidelidade ao Senhor. É a principal razão da perseguição do sofrimento do povo de Deus em todo o mundo e em todas as épocas. Por conta da fé ao Senhor, da obediência ao Senhor. Mas apesar de tal aflição, seu sofrimento não chega nem perto ao que Cristo sofreu por você. Nem perto. Agora, ele não apenas sofreu por você, ele morreu por você. Pense nisso. O sofrimento de Cristo, irmãos, não se resumiu à coroa de espinho, aos pregos na mão, à chicotada do soldado e toda aquela humilhação. Mas ele morreu de fato. Você já parou para pensar nisso? Alguém morreu por você. Alguém entregou a sua própria vida para ganhar a sua. Agora preste atenção nisso. Embora as injustiças dos homens que causaram a morte de Cristo tenham sido usadas por Deus para cumprir seus propósitos santos e justos, o sofrimento e morte de Cristo por você deve se entender como algo que vai muito além do que a dor física causada pela cruz, causada pelos pregos, causada pela coroa de espinhos e muitas outras coisas que lhe causaram dor física e emocional. Em última instância, Cristo morreu pelos seus pecados. E o fato dele assumir os seus pecados, Deus, o Pai, derramou sobre ele a sua santa ira. Isaías 53:10, a parte A, e ao Senhor agradou morrê-lo. E todo esse sofrimento e morte
tinha como um dos seus principais propósitos conduzi-lo a Deus. Os pregos, a cruz, o chicote, a humilhação pública são as mínimas coisas de todo o sofrimento de Cristo. Não é nada comparado ao que de fato ele sentiu e recebeu sobre si naquela cruz. A ira de um Deus santo. De um Deus que não tem culpado por inocente. E o fato dele ser justo. Ele despejou e derramou toda a sua ira sobre o seu próprio filho, porque o seu filho estava exatamente como representante legal do seu povo, em que assumiu os seus pecados, assumiu a sua iniquidade, e sobre ele o Pai satisfez toda a sua justiça. Moeu ele debaixo do seu juízo. Então, logo, irmãos, o sofrimento e a morte de Cristo vai para muito além da mera dor física e emocional. Alguém já disse que a cruz de Cristo, que naquela cruz, Cristo degustou ou provou aquilo que seria o inferno para nós. Porque o inferno é isso. O inferno não é o reino de Satanás. O inferno é a manifestação da ira e do juízo de Deus contra todos os incrédulos, inclusive Satanás. Contra todos aqueles que se rebelaram contra ele. Então, naquela cruz, Cristo provou o que é o inferno, porque o Pai derramou sobre ele a sua ira, de maneira que os pregos, a cruz, a coroa de espinho e toda aquela humilhação não é comparado a nada com o que de fato Cristo sofreu por você, debaixo da ira e do juízo de Deus. Só lhe resta fazer uma pergunta: qual outro motivo é necessário para você, apesar das injustiças, permanecer vivendo em fidelidade ao Senhor? Qual outro motivo é necessário para que você, apesar das injustiças, apesar das adversidades, apesar dos sofrimentos, das tribulações, permaneça vivendo em fidelidade ao Senhor? Qual outro motivo? Que ele sofreu por você não é suficiente? O que ele recebeu sobre si para beneficiar a você não é suficiente? Como eu já falei, o Filho do Deus se fez filho do homem para que nós, filhos dos homens, pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. O bem-aventurado e bendito Filho de Deus se fez maldito, para que nós, malditos, pudéssemos sermos feitos benditos nele. O Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, foi condenado para que nós pudéssemos sermos abençoados. Qual outro motivo, então, é necessário para que você permaneça fiel ao Senhor? Agora, apesar de todo esse sofrimento de Cristo por nós, qual foi o resultado final? Como tudo isso terminou? E é o que Pedro, então, vai tratar a partir do versículo 19 a 22. Vai mostrar, então, a vitória anunciada e o triunfo de Cristo e a sua exaltação à destra de Deus nas alturas. Versículos 19 e 20. O anúncio da vitória de Cristo no mundo dos mortos. Agora chegamos à parte mais difícil. Irmãos, apesar de todo esse sofrimento e morte de Cristo, o qual Pedro apresenta e aponta como sendo a força motivadora e incentivadora para que nós cristãos permaneçamos firmes
em meio às perseguições e tribulações que nós sofremos por conta da nossa fidelidade ao Senhor. Ele agora mostra então que todo aquele sofrimento de Cristo não foi em vão. Tanto resultou em algo bom para nós, nos conduziu a Cristo, como também resultou em algo bom para Ele mesmo. Ele foi exaltado, glorificado, vitorioso e entronizado à destra de Deus nas alturas. Todas as coisas foram subordinadas a Ele. Primeiramente, versículo 19 e 20, o anúncio da vitória de Cristo no mundo dos mortos. Cristo saiu vitorioso apesar de tudo aquilo. Versículo 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Irmãos, estamos aqui diante do texto, do que é provavelmente o texto mais difícil da Bíblia. Há muitas controvérsias na interpretação desse texto. Mas eu irei rapidamente aqui apresentar as principais interpretações desse texto. Quero apresentar 3. Tem basicamente 5. 5 perspectivas desse texto. 5 interpretações. Mas eu irei apresentar a vocês as 3 principais. Em primeiro lugar, que quando o verso 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, juntamente aí com o versículo 20, o que Pedro está dizendo, teoricamente, é que Cristo pregou por intermédio de Noé. Essa é uma das principais interpretações. E diz que quando ele, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A gente precisa ler com o versículo 18, o finalzinho, né? Olha o que diz o versículo 18, o finalzinho. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual, isto é, no espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, uma das interpretações possíveis é que esse texto aqui, Pedro está falando que Cristo pregou por intermédio do ministério profético dele através de Noé, a geração de Noé. O que Pedro está dizendo então é que há um paralelo entre a justiça de Noé por Deus no mundo dos descrentes e a justificação de cristãos em circunstâncias semelhantes. Ou seja, Deus, ou Jesus, por intermédio de Noé, pegou a sua geração essa que rejeitou a mensagem e o procedimento pelo qual Noé vivia com a sua família. E então, Noé foi justificado, enquanto a geração que o rejeitou foi condenada. A geração pedia a razão da esperança de Noé. Noé, por intermédio da pregação da justiça, isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé é chamado de pregoeiro da justiça, ou seja, ele era alguém que anunciava o que Deus estava para fazer. Só que o povo ridicularizava, zombava, não acreditava, não aceitava, até que de fato veio o dilúvio, levou a todos e Noé foi salvo. Então o que Pedro está dizendo aqui é que Cristo, entre aspas, em espírito, por intermédio de Noé, pregou a geração dele e foi rejeitado. E então quando veio o dilúvio, que foi o juízo de Deus para aquela geração, Noé foi salvo por intermédio das águas do dilúvio e da arca, enquanto toda aquela geração foi condenada e sofreu o juízo de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui, possivelmente, é um paralelo entre o que aconteceu no dia de Noé e o que acontece com os cristãos na atualidade. Assim como foi com Noé, que rejeitou a pregação de Jesus por intermédio de Noé, e então, quando o dilúvio veio, Noé foi justificado, foi salvo, foi guardado, enquanto a sua geração foi condenada, sofreu o juízo de Deus. Assim também é com vocês hoje. Permaneçam firmes como Noé permaneceu, continue dando razão da esperança de vocês através da pregação e do vosso procedimento, e quando o juízo vier, o dia do acerto de conta vier,
vocês estarão seguros e guardados e garantidos em Cristo, enquanto aqueles que rejeitaram, que menosprezaram, que não aceitaram, verão que vocês tinham razão. Verão que eles não deveriam desprezar o testemunho da justiça por vocês. Isso é uma das interpretações. A segunda interpretação, irmãos, defende que esse verso 19, quando diz que Cristo também foi e pregou os espíritos em prisão, está se referindo naquele período entre a morte e a ressurreição. Então, antes de Cristo ressuscitar no terceiro dia, Cristo anuncia sua vitória e julgamento no lugar dos mortos, no mundo dos mortos. Ok? Essa é outra possível interpretação. Entre o período da morte e da ressurreição de Cristo, esses 3 dias que Cristo passou, o corpo passou no sepulcro, né? Ele estava em espírito, anunciando no mundo dos mortos a sua vitória. Isso é possível também, essa interpretação, porque a palavra aí para pregar, foi e pregou, também pode ser interpretada como anunciar, que está intrinsecamente ligado com a atividade dos arautos. Os arautos faziam isso, ele anunciava uma mensagem, ele comunicava uma mensagem. Então a ideia, então, segundo essa perspectiva, é que Cristo, enquanto o seu corpo estava no sepulcro, ele em espírito foi ao mundo dos mortos, então anunciou a sua vitória e o julgamento sobre o mundo dos incrédulos. E a terceira e última posição, que é semelhante a essa segunda, mas esse anúncio da vitória de Cristo é feito aos anjos caídos, depois da ressurreição, no momento de sua ascensão ao céu. Então essa é uma terceira linha interpretativa a respeito dessa passagem, quando diz que Cristo e Espírito foi e pregou aos mortos. Certo? É que depois que ele ressuscitou, e quando ele estava ascendendo ao céu, nesse período, ele comunicou a sua vitória aos anjos caídos, isto é, aos demônios, né, que se rebelaram contra Deus. É uma outra possível interpretação, embora seja menos provável e menos aceita. E existe mais uma outra interpretação que é completamente fora de razão, não deve nem ser considerada apenas citada para que os irmãos entendam que existem alguns que entendem, é pouco, é uma minoria, e é menos provável com certeza, de que esse anúncio que Cristo em Espírito fez no mundo dos mortos era o Evangelho, dando então a eles a condição ou a possibilidade de salvação. Isso está completamente contra as Escrituras. O que Cristo anunciou no mundo dos mortos não foi o Evangelho, ou a oportunidade de que aqueles que foram mortos, né, tinham agora a oportunidade de serem salvos após a morte. Isso é completamente contra as Escrituras, porque a própria palavra de Deus diz que uma vez que o homem morre, segue-se o juízo. O dia e a oportunidade de salvação é quando a pessoa está em vida. Irmãos, eu sinceramente fico entre a primeira e a segunda posição. Uma mescla, talvez. E Cristo pregou por intermédio de Noé, seu ministério profético, e como também, antes da sua ressurreição, não é? Cristo anuncia a sua vitória e julgamento no lugar dos mortos, isto é, no mundo dos mortos, onde as pessoas, quando morrem, né, as suas almas, seus espíritos vão para lá enquanto o corpo está sepultado aqui na terra. Então, o mais provável e o mais aceito é exatamente essa segunda posição. E Cristo, antes da ressurreição, anuncia a sua vitória, seu julgamento no lugar dos mortos. Essa é a interpretação mais provável, bem como também a mais aceita, embora essa primeira interpretação também seja possível, que Cristo, por intermédio do seu ministério profético, através de Noé, pregou a geração dele. A questão é, irmãos, que a geração de Noé não creu nem na pregação dele, nem foi convencido pelo seu procedimento. Apesar da mensagem de Noé e a obra da construção da arca, por meio da qual ele dava razão da sua esperança à sua geração, ainda assim eles não lhe deram crédito, razão pela qual sofreram o juízo de Deus, enquanto Noé e sua família, apesar da hostilidade que sofriam por causa da justiça, a obediência a Deus, foram salvos. O ponto é,
A vitória de Cristo foi anunciada no mundo dos mortos, onde também estava a geração ímpia dos dias de Noé, a qual Pedro aqui usa como exemplo de que todos que rejeitarem o Evangelho, o qual é manifestado pelas palavras e procedimento dos crentes, serão envergonhados quando virem o povo que eles desprezaram, desfrutando da esperança que um dia eles ouviram testemunhar. Então imagine isso. Pessoas para as quais nós demos testemunho da nossa esperança em Cristo. Então, naquele grande dia, o dia de juízo, eles verão, então, nós desfrutando da esperança que um dia nós testemunhamos a eles. Como será isso, hein? Como será isso? Penso em que desgosto, angústia e sofrimento de espírito as pessoas sofrerão. Pessoas que ouviram o testemunho, mas pessoas que desprezaram, que zombaram, que negligenciaram. Então, naquele grande dia, verão eu e você, que muitas vezes ousamos testemunhar e dar razão da nossa esperança a eles, desfrutando exatamente disso, que enquanto vida nós dávamos testemunho a ele. Ou seja, irmãos, assim como Noé, que em sua geração padeceu por causa da justiça, sendo hostilizado, ridicularizado e desprezado, mas que foi salvo exatamente por aquilo que sua geração desprezava, a arca, que era um tipo de Cristo, assim também, como aconteceu com Cristo, que por causa da sua fidelidade ao Pai, foi perseguido, preso, humilhado e morto pelas injustiças dos homens, assim também será vitorioso todos que permanecerem firmes em Cristo, apesar das aflições. Então, Pedro aqui está usando o exemplo de Cristo e é usando o exemplo de Noé para mostrar que o sofrimento causado por nós, as injustiças sofridas por nós nas mãos dos homens ímpios, não resultará em uma eternidade de fracasso, mas de vitória e triunfo. Eles desprezam, que zombam, que menosprezam a razão da nossa fé, da nossa esperança, serão envergonhados naquele dia. Assim como foi aqueles que agirem justamente com Cristo, assim como foi aqueles que agirem justamente com Noé, assim também aqueles que no presente desprezam o nosso testemunho serão, quando então chegar aquele grande dia, serão envergonhados. Mas enquanto nós, que éramos zombados, desprezados e ridicularizados, triunfaremos. Sairemos vitoriosos e exaltados por Deus. Ele continua então, irmãos, dizendo no verso 21, a qual o quê? E nós vimos no versículo 20, né? Através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo aqui, irmão, sou Pedro, faz uma relação das águas do dilúvio, por meio da qual Noé e sua família foram salvas, com o batismo. Está fazendo uma relação, um paralelismo. Ele mostra a estreita relação do batismo com a salvação, em que parece que ele está afirmando que o batismo em si salva, mas não se deve entender dessa forma. Porque o batismo não tem em si poder de salvação. Ele é um rito de iniciação e identificação no e com o povo de Deus.
e figura no rito externo o que aconteceu no interno daquele que conheceu a Deus por meio da obra de Cristo. Porque é somente pelo sangue de Cristo que temos a imundícia da carne removida, lavada e purificada, e não pelas águas do batismo. Então, quando a gente lê assim a princípio, parece que Pedro está dizendo e afirmando categoricamente que a salvação se dá por intermédio do batismo. Mas não é isso que, em última instância, ele está dizendo. Apenas ele está fazendo uma relação direta, mostrando uma relação direta que existe entre o batismo e salvação. E o batismo sendo o rito, a figura daquilo que aconteceu no coração do pecador, e pelo conhecimento de Cristo, e pelo conhecimento através de Cristo veio a salvação pela fé nele. Através da sua obra consumada na cruz, sua morte e ressurreição, como diz aí o verso, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo apenas é uma figura da lavagem do nosso pecado. Estamos podres, imundos por conta do pecado, mas pelos batismos é figurado, simbolizado, que estamos sendo limpos, purificados. Mas a salvação se dá, de fato, através da fé e uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que para Noé e sua família foi causa de salvação, para a sua geração ímpia e injusta foi sinônimo de condenação. As mesmas águas por meio da qual Noé e sua família foram salvas, para os ímpios e injustos que não deram crédito ao seu testemunho, foi usada como juízo sobre eles. A ideia aqui, o ponto é que a nossa confissão de fé, o nosso iniciar formal como participantes e nos identificando como sendo povo de Deus por intermédio do batismo, a nossa consciência e o nosso conhecimento para com Deus por intermédio da obra consumada de Jesus Cristo é para nós sinônimo de salvação, mas para aqueles que rejeitam o nosso testemunho é sinônimo de condenação. Resultará em condenação. Assim como as águas do dilúvio, assim como a arca de Noé foi para ele sinônimo de salvação, também elas foram sinônimo de condenação para aqueles que desprezaram, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que ridicularizavam Noé e a sua família, para aqueles que não deram crédito à razão da esperança que Noé dava testemunho. Esses elementos para Noé foram sinônimo de salvação, mas para os incrédulos de condenação. O batismo para nós, a ceia, a nossa fé em Deus por intermédio de Cristo, a nossa confiança nele, para nós, sinônimo de salvação, para aqueles que rejeitam o nosso testemunho, sinônimo de condenação. Por fim, o triunfo de Cristo. É assim que terminou todo aquele sofrimento e morte de Cristo. O juízo de Deus sobre ele, a sua ira sobre ele, como é que terminou? Deu-se continuidade através do anúncio no mundo dos mortos da sua vitória. E por fim ele foi exaltado, entronizado, e onde ele reina, e de onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, estar à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Certamente, o anúncio da vitória de Cristo chegou ao conhecimento desses anjos rebeldes, de toda a potestade que se rebelaram contra ele. E agora estes foram humilhados debaixo da sua soberania, do seu reinado, dos seus pés. O ponto desse texto, irmãos, é: do mesmo modo que Jesus foi recompensado por todos os seus sofrimentos, Deus também recompensará aqueles que perseverará, apesar de muitos sofrimentos por causa da justiça. Ou seja, aqueles que forem humilhados, desprezados, ridicularizados e injustiçados por causa de sua fidelidade ao Senhor,
serão recompensados e exaltados diante daqueles que o causou males, assim como Cristo foi. Cristo foi exaltado diante daqueles que lhe causou males. Cristo foi exaltado, foi engrandecido diante daqueles que lhe humilharam, que o ridicularizaram. Assim também é a promessa para todos aqueles que se mantiverem firmes na fé em Cristo, apesar das aflições impostas por muitos inimigos do povo. Na oração sacerdotal de Jesus, ele disse: Pai, eu oro ao Senhor, para que onde eu esteja, nesse estejas também. Efésios diz que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como se nós estivéssemos lá, sentados no trono junto com Ele, reinando com Ele, exaltado com Ele. Conclusão, irmãos. O que Cristo é e fez para nos conduzir a Deus é suficiente para nos mantermos fiéis a Ele. E estarmos sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós, sem ter medo dos homens. Olhe para a obra consumada de Cristo, meu irmão e minha irmã, realizada em seu favor, e você então encontrará motivos, ânimo e força para continuar firme, apesar das aflições. Ele é a fonte do nosso ânimo, a nossa motivação. É nele que encontramos incentivos, razão de esperança, de vida, de procedimento, de fidelidade, em razão de tudo que ele é e tudo que ele fez por nós. Não é suficiente? Você está desanimado, abatido, entristecido, desesperançoso, porque a vida está difícil, porque as aflições têm sido muitas. Compare com as de Cristo em seu favor, e você verá que não é nada comparado ao que ele sofreu por nós, com um propósito: nos conduzir a Deus, nos fazer pessoas esperançosas e herdeiras de um mundo glorioso que está por vir, prometido por Deus a todos aqueles que perseverarem a Deus. Amém.